Olá, eu sou Vanessa Cortez e essa é uma pérola para o podcast Nossas Marés. E essa é uma pérola muito especial. Ela é a pérola número 0. E a gente quer trazer aqui para vocês como nascem as pérolas e o que é que isso tem a ver com o seu dinheiro, porque afinal é disso que a gente fala por aqui. As pérolas, elas não nascem prontas, né? Elas nascem de uma ferida. E talvez isso explique muito mais sobre a nossa relação com o dinheiro do que a gente imagina. Uma pérola, ela começa quando algo estranho entra dentro da ostra. Pode ser um grão de areia, um pequeno invasor, alguma coisa que incomoda. E aquilo machuca a ostra, irrita, desestabiliza. E a ostra não consegue simplesmente ignorar aquilo. E ela também não consegue expulsar. E aí ela faz a única coisa possível. Ela começa a envolver esse incômodo com camadas e mais camadas de uma substância que ela mesma produz. Até que com o tempo, aquilo que era dor vira uma pérola. Ou seja, a pérola, ela não é a ausência de problema, ela é uma resposta ao problema. E quando eu olho para isso, eu não consigo deixar de pensar na nossa relação com o dinheiro, porque a maioria das nossas crenças financeiras, elas também nascem assim, né, de experiências que incomodaram, que marcaram, que de alguma forma doeram. Pode ser lá na sua infância, onde o dinheiro faltava, ou onde ele até existia, mas vinha carregado de tensão, de brigas, manipulação, silêncio. Pode ser uma frase que você ouvia. Ai, ter dinheiro é difícil. Rico é egoísta. Ai, a gente não nasceu para isso. Ou até momentos mesmo da nossa vida adulta, onde a gente guardou dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, tentou, não deu certo, confiou, se frustrou. E o que que a gente faz com tudo isso na nossa vida? A gente vai criando camadas, né? Camadas de proteção, de controle, medo, de excesso de cautela ou até mesmo de impulsividade. E sem perceber, essas camadas viram a forma como a gente lida com o dinheiro. Só que aqui tem um ponto importante. As crenças, elas não são o problema, porque elas foram em algum momento uma tentativa de proteção, uma forma da gente dar conta daquilo que sabia que não conseguia lidar. O problema é quando a gente continua reagindo hoje com base nas dores que já passaram ou que nem fazem mais sentido na vida que a gente está construindo. Porque assim como a ostra transforma o incômodo em pérola, você também pode transformar suas experiências com o dinheiro em força. Só que isso não acontece automaticamente. A ostra, ela não ignora o incômodo, ela trabalha sobre ele. E talvez seja isso que está faltando para muita gente. Parar de fugir da própria história com o dinheiro e começar a olhar para ela com consciência. Aqui na Concha, quando a gente fala de finanças, a gente não está falando só de números. A gente está falando de comportamento, a gente está falando de histórias, a gente fala de escolha, mas principalmente a gente fala de consciência. Porque não adianta mudar lá os números da nossa conta bancária se a gente não muda a forma como se relaciona com essa conta. No fim, as pérolas mais valiosas não são aquelas que nasceram perfeitas, são as que passaram por essas camadas, por este tempo, por essas transformações. E esse espaço aqui pode ser isso também, um lugar para a gente olhar com mais honestidade para a nossa relação com o dinheiro, para trocar, para refletir, para construir aos poucos uma forma mais leve, mais saudável e mais possível de lidar com ele. E se isso faz sentido para você, traz aqui para a gente suas questões, suas percepções. Pode ser aqui, pode ser lá no nosso Instagram,
porque essa conversa, ela não precisa e ela nem deve acontecer sozinha. E para você? O que na sua história com o dinheiro começou como um incômodo, mas pode estar escondendo uma força que você ainda não aprendeu a usar?